Ok, vamos começar. Nesse primeiro vídeo pós-introdução, vamos aqui abordar a primeira fase da cadeia produtiva do petróleo, que compreende formação e acumulação. Para isso a gente precisa lembrar lá das aulinhas de ciência que a gente teve lá no ensino fundamental, que a gente precisa descrever como é a estrutura interna do planeta Terra. Então, rapidamente, um desenho clássico de um corte para se investigar o que há dentro do planeta Terra. E aí a gente descobre que existe na camada mais interna um núcleo, na verdade núcleo interno e núcleo externo, não vou entrar nesse nível de detalhe. Depois a gente tem o manto, que também se divide em interno e externo. E por fim, ficou muito fora de escala. Isso deveria ser aqui, ó, uma camada bem fina de crosta. Crosta terrestre. Essa é a composição básica do planeta Terra. Esse núcleo, ele deve ter uma temperatura em torno de 5.500 graus Celsius. Já a superfície, a crosta terrestre, a superfície aqui onde a gente pisa, é em média entre 15 e 20 graus Celsius. Claro que lá no Polo Norte vai ser uma temperatura diferente da de Mossoró, por exemplo. Então, aqui nitidamente a gente tem um gradiente de temperatura que aponta para o centro da Terra, ou seja, a temperatura cresce da superfície para o interior do planeta. Bom, isso significa dizer que à medida que eu entro dentro da Terra, eu vou encontrando condições de temperatura e pressão maiores. Ok, agora vamos voltar a algumas centenas de milhões de anos. Quando havia dinossauros, eu até brinquei lá na introdução falando dos dinossauros, mas na verdade o que a gente precisa para ter a formação de petróleo é matéria orgânica. Não necessariamente dinossauros, claro. Na verdade, nem necessariamente matéria orgânica de origem animal. Pode ser também matéria orgânica de origem vegetal. Então, beleza. Eu posso ter tido uma depressão aqui, um lago. O lago ficaria melhor de azul. Um lago com seres vivos aqui. Os seres vivos morrem, claro, se depositam. À medida que o tempo vai passando, esse lago seca e vai se depositando materiais, até que milhões e milhões de anos depois, você tem uma rocha que a gente chama de tanto ter sido soterrada, e aí, com matéria orgânica dentro da rocha, a gente tem as condições ideais de temperatura, mais pressão, mais matéria orgânica. Dos seres vivos, mais uma vez, podendo ser de origem animal, como também de origem vegetal. E aqui a gente chama de rocha geradora. Ok, rocha geradora. À medida que o tempo vai passando, vai se depositando mais materiais. E aí a gente desenha aqui uma nova rocha, que essa seria a rocha reservatório. O tempo continua passando, e por fim, uma outra camada necessária. Então aqui, geradora, reservatório, e por fim, rocha selante. A geradora gera, a reservatório armazena e a selante trapeia, para que esse óleo ou esse gás não fuja da rocha reservatório. Isso caracteriza uma acumulação. Então, mais uma vez, temperatura, mais pressão, mais matéria orgânica,
forma uma etapa intermediária que eu chamo de querogênio. Aí mais uma vez, querogênio mais temperatura, mais pressão, dá igual a hidrocarbonetos. Só para terminar essa rocha reservatório, digamos que eu faço um corte nela aqui e pego uma visão 3D, em perspectiva isométrica. Ela precisa ter porosidade, precisa ter também interconexão entre esses poros, para que o hidrocarboneto se acumule e possa fluir também quando eu construir meu poço. Ou seja, ela precisa ter porosidade e permeabilidade. A melhor analogia que eu posso encontrar para fazer com a rocha reservatória é uma esponja de lavar prato. Se você coloca água ali, ela vai ficar ensopada, e da mesma forma que a esponja fica ensopada, o reservatório também fica. E assim a gente contempla a nossa parte de formação e acumulação.